Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é professor Bartô e hoje nós vamos trabalhar temáticas da segunda série e hoje nós vamos trabalhar a temática Teorema de Laplace. Então acompanhe comigo aí o material, tá bom? Nas aulas anteriores nós estamos caminhando e trabalhando, estudando um pouco e aprofundando sobre a temática de matrizes e determinante. Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Teorema de Laplace. Então vamos à definição. Determinante de uma matriz quadrada de ordem n, ela acontece como? Então pela definição geral de um determinante de uma matriz quadrada de ordem n qualquer, nós temos alguns casos. Então, o primeiro caso é se n for igual a 1. O determinante da matriz A é o próprio elemento da matriz. Ou seja, acompanhe a nomenclatura no slide. Então, nós temos uma matriz A e nela só temos um elemento, o A11. Então, o determinante dessa matriz A é o próprio elemento A11. Então, eu trouxe um exemplo para vocês verem na prática. Acompanhe o primeiro exemplo. Se a matriz A é igual a 2, então o determinante dessa matriz 2, ela será igual a 2. Lembrando que essa nomenclatura de matriz dada por duas barrinhas, aí determinante igual a 2, ela é diferente daquela nomenclatura de valor absoluto e valor relativo, tá ok? É só observar agora o próximo exemplo. Ó. Se a matriz A é igual a menos 3, então o determinante de menos 3 é igual a menos 3. Então, veja que, por definição, o determinante da matriz A é o próprio elemento da matriz. Então, não tem como fugir dessa definição. Agora, nós vamos para falar um pouco mais desse determinante quando for de outras ordens. Então, quando for de ordem maior que 2, o determinante da matriz A é a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer, pode ser a linha ou coluna, da matriz pelos respectivos cofatores. Aí essa afirmação nós chamamos de Teorema de Laplace. Então vale ressaltar aqui que nós utilizaremos aqueles conceitos que vocês estudaram na aula anterior sobre o menor complementar e o cofator. Então a gente tem que lembrar um pouquinho para eu poder utilizá-lo dentro do Teorema de Laplace. Mas acompanhe comigo o exemplo do uso do Teorema de Laplace. Então vejamos como exemplo o cálculo do determinante da matriz A, sendo, aí nós temos a matriz A. Na primeira linha, nós temos disposto os seguintes elementos, o 1, o 0, o 3 e o menos 2. Na segunda linha, nós temos os elementos 2, 1, 4 e menos 1. Na terceira linha, menos 3, 0, 5 e 0. Na quarta linha, nós temos elementos 1, 2, 1 e 2. Então, esses são os elementos que formam essa matriz de ordem 4, certo? Aplicando o Teorema de Laplace e desenvolvendo o determinante o elemento da terceira linha, por que pela terceira linha? Vocês observem que na terceira linha nós temos a presença de dois elementos, tanto na segunda coluna quanto na quarta coluna, que é o 0. Então, quando o 0 aparece dentro de uma matriz, quando a gente vai utilizar o Teorema de Laplace, fica mais fácil de achar a resolução dessa matriz. Então, acompanhe como ficará aí utilizando a terceira linha. O determinante A dessa matriz ficará igual a menos 3, que é lá da terceira linha,
primeiro elemento da terceira linha, acompanha o slide, vezes o A, 31, que é o cofator, mais o 0, que é o segundo elemento da terceira linha, vezes o cofator A32, mais 5 vezes o cofator A33, mais 0 vezes o cofator do A34. Então, observe que nós estamos sempre trabalhando aí na terceira linha. Como vamos desenvolver isso? Então, acompanhe o slide, tá? Nós temos a matriz, aí só para relembrar, não perder o foco dela. E aí nós temos a nomenclatura desse determinante. Resolvendo o determinante, na próxima resolução, aí nós temos o menos 3 vezes, aí você tem que lembrar lá da definição do cofator, que é o menos 1 elevado à linha mais coluna, vezes o determinante desse mesmo elemento, certo? Então, é o que está escrito ali. Então, ficará da seguinte forma a resolução. O determinante de A é igual a menos 3 vezes menos 1 elevado a 3 mais 1, vezes o determinante do 31, mais o 0, que é o segundo elemento, vezes o 5, vezes o cofator novamente da posição 33, mais o 0, certo? Aí vamos resolver isso. Como ficará? Menos 3 vezes menos 1 elevado à quarta potência, e aí você vai resolver o determinante do 31, ou seja, você vai tracejar a linha na linha 3 e na coluna 1. E aí você vai ter esses elementos aí, 0, 3, 2, 1, 4, menos 1, 2, 1 e 2, formando a matriz do determinante 31. Mais o 0, mais o 5, vezes menos 1 elevado à sexta potência, que você olhar na resolução anterior é 3 mais 3, então é 6, vezes o determinante 33 do cofator. E aí você vai trabalhar na terceira linha e terceira coluna, eliminando, e vai buscar os elementos da matriz A, e aí você vai ter na ordem, na primeira linha, 1, 0 e menos 2, 2, 1 e 1, menos 1, e menos 1, 2 e 2, certo? O próximo passo, você terá que resolver essas matrizes que estão dentro dessa resolução, tanto do determinante 31 quanto do determinante do 33. E aí nós vamos ter a seguinte nomenclatura: menos 3 vezes menos 1 elevado à quarta potência. E aí você terá a resolução utilizando a regra de Sarri, né, onde você vai dobrar a primeira e a segunda linha e vai utilizar a regra de Sarri para calcular. E aí eu trouxe só o cálculo de Sarri aí, tá? Que ficará 16 mais 0 menos 6 mais 6 menos 6 menos 2, para determinar esse determinante 31. De igual modo, vai acontecer lá no D33, né? Menos 2, 2, 0, 2, mais 0 e menos 8, que vem justamente do D32 dessa matriz que tem na primeira linha 1, 0 e menos 2, 2 na segunda linha, 1 e menos 1, e na terceira linha, menos 1, 2 e 2. E aí nós vamos à resolução desses parênteses, então ficará menos 3 menos 1 elevado à quarta potência, vezes 2, resultado dessa expressãozinha que tem aí, numérica, né? De 16 mais 0, menos 6, mais 0, menos 6 e menos 2. Então ficará o resultado 2, e da mesma forma vai acontecer naquele parêntese que tem uma expressão numérica também, e o resultado será menos 6. Resolvendo essa expressão desse determinante, então nós teremos menos 3 vezes 1, vezes 2, mais 5 vezes 1 e menos 6. Observe que eu estou sempre colocando, quando há necessidade, no número negativo um parênteses para separá-lo, para não dar confusão aí de sinais, tá? Então, o determinante dessa matriz A será menos 36, certo? Uma observação que vale ressaltar aqui
É sempre conveniente escolher a fila que tem o maior número de zero para facilitar esses cálculos. Como vocês observam aí na matriz A, bem no canto da sua telinha, nós temos uma matriz 4x4, 4 linhas e 4 colunas. E quando você observa os seus elementos, na primeira linha eu tenho a presença do zero. Na terceira linha, eu também tenho a presença do zero por 2 vezes. De igual modo, eu tenho também o zero na segunda coluna. Então, fica a seu critério utilizar essa observação. Então, quando aparecer o zero dentro de uma matriz, no caso da teoria de Laplace, fica mais fácil você sair com a resolução. Certo, gente? Bem, gente, essa é a teoria de Laplace, né? Ela tem muita aplicabilidade dentro de alguns conceitos que você vê em outras áreas de conhecimento. Vou pedir a vocês que busquem conhecer um pouco mais, aprofundem, procure o seu professor para tirar a dúvida em relação à teoria de Laplace, né? Nós temos também aí na plataforma Eduque atividades complementares onde você pode estar realizando para exercitar mais, né, e conhecer um pouco mais como se utilizar essa estratégia da regra de Laplace. Bons estudos, boa atividade e até a próxima.